sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado do grande jogo GURPS, quarta edição especificamente. Então hoje eu não vou jogar GURPS ainda, né? Eu estou preparando uma campanha Viking em que eu vou utilizar o sistema GURPS, mas eu decidi fazer aqui um vídeo de reflexões para falar sobre as possibilidades que a gente tem com o GURPS na quarta edição para se jogar solo. Parecido com o vídeo que eu fiz sobre o Dungeons and Dragons, mas vai ter uma outra pegada. Tá? Porque esse jogo, que é sensacional, um dos grandes sistemas de RPG que fez muito sucesso, principalmente na década de 90 aqui no Brasil, e lá fora também, mas no Brasil acho que fez até mais sucesso do que o Dungeons and Dragons, eu acredito, tá? Mas assim, tem uma fama de ser muito difícil, muito complexo, de ter regras desnecessárias, né? E não é bem assim, então eu tenho essa impressão de que há uma resistência para se jogar solo utilizando o GURPS. Então eu quero quebrar um pouco disso. Aí já recomendo de antemão até alguns vídeos do canal do Vinícius Machado, em que ele fala muito de GURPS lá, tem até vídeos dizendo de algumas possibilidades também para se jogar GURPS. Vou deixar os links aqui dos vídeos dele, né? Eu recomendo isso. Mas o que acontece? O GURPS ele tem bastante coisa, ele é muito completo, tá? Porque ele se pretende a simular o que você quiser, né? E te dá muita flexibilidade também na criação de personagem, na construção de cenários, né? Um sistema genérico, então ele está apto para você jogar qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de aventura. Então ele se molda muito bem a isso. E as regras dele, na verdade, as regras básicas são bem simples, né? São poucas regras e tudo você tem uma mesma base para rolagem, né? Então tá tudo na sua ficha, você rola 3 dados de 6 faces, compara com o valor, se for igual ou menor, você teve sucesso. Então poucas coisas são diferentes desta mecânica. E aí, por exemplo, combate, tem com regras simples e regras avançadas. Tem o combate tático, tem o combate no teatro da mente. Aí você pode usar o que você bem entender, o que te agradar mais. A criação de personagem, que também é uma barreira para muitas pessoas, porque tem muitas opções de perícias, vantagens, desvantagens, né? Bastante detalhezinho. Eu vou dar algumas dicas para facilitar isso. E eu vou falar um pouquinho de como a gente pode usar esse sistema que é fantástico, super mega abrangente, que te dá muitas possibilidades dentro do solo. Beleza? Então, vamos lá. Eu dividi meio que em temáticas aqui. A primeira coisa que eu vou falar são sobre as versões do GURPS. Porque você tem a versão normal, né, digamos assim, do livro, que tem hoje em dia a quarta edição, são 2 livros do módulo básico, que é o livro de personagens e o livro de campanha, né? A ideia é que o de personagens sirva para os jogadores, principalmente, poderem criar o personagem e já terem as regras básicas para eles saberem como se resolvem as coisas no jogo. E tem o livro de campanha, que é mais voltado para mestres e para jogadores que queiram se aprofundar, digamos assim, certo? Então você pode usar esse, que é o normalzão, que é o que eu vou usar, por exemplo, né? Ou você pode usar as versões, digamos assim, minimalistas, que a gente tem, que tem menos conteúdo, né? São mais enxutas, e aí você talvez prefira assim, até para facilitar na hora de jogar, não ter que ficar recorrendo a livros, se você não gosta tanto disso. Então existe o GURPS Lite, que tem 34 páginas, que é esse aí que está na tela. Esse ele é gratuito, vocês conseguem baixá-lo lá na página da Steve Jackson Games. Vou mostrar daqui a pouquinho no navegador, né? Mas vejam, esse aqui é realmente o GURPS, só que numa versão resumida, né? Então facilita muito para quem está começando agora ou quer se familiarizar com o sistema e de repente quer jogar solo sem se preocupar tanto com regras, né? Então o GURPS Lite serve muito bem para isso. Tá aí a carinha dele. É tranquilo, tem a versão em português, salvo engano, tem no grupo lá do Solo RPG. No grupo de GURPS específico do Facebook também você vai encontrar a versão traduzida, né? Mas eu vou ensinar como baixar no site já. E tem o GURPS Ultralight, que são 2 páginas, sendo que a primeira página é só para te ensinar a montar, que ele tem aquele formato de zine, que você pode ir dobrando para ter um livretinho pequenininho para poder jogar, né? Então, a primeira página é só para isso, e a segunda página te ensina, então, as regras de como jogar. Esse aqui já modifica um pouco a lógica, né? Principalmente na criação de personagem, porque você tem uma simplificação bem grande. Então, você meio que tem 5, digamos assim, ele chama de 5 níveis, mas são 5 pontos que você pode distribuir em atributos, se quiser colocar uma perícia específica, e ele te dá dicas para você
não precisar das regras do GURPS em si, mas tudo baseado na essência lá do GURPS, tá? Então são 3 dados também, tem uma montagem parecida, ele dá regras de combate resumidas aqui, então dá para jogar tranquilamente também com uma página, certo? Então tá tranquilo. Se você não gosta do volume das regras do GURPS e quer algo simples, minimalista, tá aqui o GURPS Ultralight, vai te atender também, né? Apesar de que você vai perder algumas das possibilidades que estão no jogo normal completo, tá? Tanto é que eu vou abordar algumas dessas aqui hoje nesse vídeo. E aí, só para mostrar para vocês aqui, deixa eu esconder esse, mostrar o navegador. Esse aqui é o site da Steve Jackson Games. Você vai clicar aqui em GURPS. Tá? Já nessa primeira página, já que tem um link para o GURPS Lite. E aí você já vai ser direcionado para baixar ele gratuitamente. Para o Ultralight, o caminho é um pouquinho maior, né? Aqui você vai ter Books. E você vai aqui na letra U. Já vai estar aqui, primeira opção, Ultralight. Beleza? Então, tranquilo também de se achar, de se baixar. Se você quiser as versões em português, né, tem lá os caminhos que eu citei. E você vai ter, então, possibilidades diferentes de versões, dependendo do quão completo, de quantas regras você quer usar. Isso é uma das belezas do GURPS, né? A modularidade que ele tem. Certo? Vamos lá, então, voltando aqui para o PDF. Aliás, eu vou mostrar agora a parte de criação de personagens aqui, algumas dicas, tá? A questão para você fazer uma ficha de GURPS manualmente, mesmo pegar a ficha, sair fazendo os cálculos e preenchendo ela na caneta, ou um PDF editável simples, de fato dá um certo trabalho, é demorado e tudo mais, né? A primeira dica, antes de falar das ferramentas para facilitar esse trabalho, que talvez valha para qualquer outro RPG na verdade, mas para o GURPS ela se torna muito fundamental e até meio que força o jogador a tomar esse caminho, que é pensar no background, no histórico do personagem primeiro. Tá? Então, em vez de você sair pegando a lista de perícias, lista de vantagens, lista de desvantagens e ficar perdido no meio de tantas opções, pense no seu histórico. Né? Então, por exemplo, no caso da minha campanha, na Frigg, eu tive lá aquela jogatina da caneca, que já deu algumas ideias de como é a personagem, da personalidade dela, de onde ela está, do que ela faz. Ela é uma guerreira, por exemplo. Eu também fiz 2 jogatinas, são os prólogos, justamente para me ajudar a montar o cenário e também para ter um flavorzinho a mais sobre a história da personagem. Então já tem uma ideia, né? É uma pessoa que veio de uma família, digamos assim, meio que nobre na Dinamarca. Ela foi treinada desde cedo para ser guerreira. Ela tem um pai que também foi guerreiro. Ela está no meio de um conflito lá na atual Inglaterra e na antigos reinos saxões. Então eu já tenho várias características dela que eu sei de cabeça, eu já tenho uma ideia de como ela age em relação às coisas. Então eu montei todo um histórico já na minha cabeça que na hora de fazer a ficha vai me facilitar muito. Eu não vou precisar ficar pesquisando item a item das listas, eu já vou direto no que eu quero. Né? Então essa é a primeira dica. A segunda são usar as ferramentas que a gente tem disponíveis de automatização de fichas. Certo? A primeira delas é esta ficha PDF editável que eu obtive lá no grupo do GURPS Brasil no Facebook. Então ela tem aqui, né, várias ferramentas. A caixinha de seleção não aparece, tá? Mas tem várias ferramentas, como você gerar aleatoriamente personagens. Isso vai ser muito útil também na hora dos NPCs, dos inimigos. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Então você pode gerar coisas totalmente aleatórias, seu personagem aleatoriamente, tudo aleatoriamente, né? E além disso, se você quiser criar de fato o seu personagem, você vai preenchendo aqui, ele já calcula os pontos. Que o GURPS, a criação de personagens é por meio de pontos. Você depende de que tipo de aventura, que tipo de campanha você vai fazer, você determina ali o nível de pontos que você quer. Por exemplo, na minha campanha, a Frigg vai ter 150 pontos na criação de personagem. Então, digamos que eu tenha 150 para gastar e vou distribuir aqui os atributos, sei lá, força 12. Ele já calculou, gastei 20 pontos com isso. Já me calculou que também é o ponto de vida, que deriva da força, né, da ST. DX, que é destreza, vou pôr, por exemplo, 13, né, que influencia muito nas minhas perícias. Né, e Q vai ser 11. Já vai calculando os pontos. Eu já gastei
100 pontos, só com atributos que eu pus, né? Vitalidade, vamos pôr 10, por exemplo. Então já gastei aí 110 pontos. Aliás, como pus HT10, não tem pontuação, não gastei ponto com HT. Né? E assim por diante, quando eu for preenchendo vantagens, né, eu posso pegar pela lista aqui também, ó, não vai aparecer para vocês, mas aqui é uma caixinha de seleção. A mesma coisa com desvantagens também, ó. Já posso ir pegando pela caixinha de seleção, né, perícias, então facilita bastante, sem falar na possibilidade de gerar coisas rápidas, né? Às vezes no solo a gente quer isso. Pô, a gente não sabe o que vai enfrentar, a gente não quer perder muito tempo durante a jogatina para não perder a imersão. Então, essa possibilidade de gerar aleatoriamente na ficha é fantástica. Você vai lá, clica mais ou menos no que você quer, e ele já te dá uma ficha. Você trabalha com aquilo. É uma das possibilidades, eu vou falar de outras na parte específica de NPCs. Certo? Esta é uma das possibilidades de ferramentas de automatização. Além disso, tem aqui que é uma coisa que eu peguei junto com o meu irmão. A gente achou uma planilha em Excel que era para a terceira edição, e eu e ele trabalhamos em cima dela para automatizá-la para o GURPS quarta edição. Então também tem, eu já até coloquei isso lá no Solo RPG faz um tempo. Vou mostrar para vocês ela agora. Que é essa planilhazinha aí. Beleza? Ela também está parecida com aquela que eu acabei de mostrar em PDF, automatizada. Então é mais uma opção. Tem gente que gosta muito de Excel, né? Essa aqui é legal, que aqui embaixo você já tem as listas todas que ajudam a alimentar a tabela principal, que é a ficha em si. Então mesma coisa, ó, vou pôr aqui ST11, ele já me dá o cálculo, né? ST12 e as coisas derivadas disso. Beleza? Mesma coisa aqui com vantagens. Eu posso inclusive começar a preencher reflexos em combate. Já achei aqui, já me deu 15. Então tudo, até a armadura, os equipamentos, as armas, né? Ele vai calculando quanto dinheiro você gastou com o equipamento inicial. Então também está automatizado. Mais outra ferramenta que é sensacional, só que essa está em inglês, e aí depende muito da sua familiaridade, né? Que é o GCS, é o GURPS Character Sheet, que é um programinha que automatiza tudo. Cara, e ele é muito legal porque, vocês vão ver aqui, essa aqui é uma ficha prévia que eu fiz da Frigg, só para brincar aqui também no aplicativo e ter algo para mostrar para vocês. Então, aqui a mesma coisa, você vai preenchendo, ele vai calculando os pontos, você não precisa ficar preocupando com os pontos, checando nas tabelas, automaticamente ele já vai te dando, você vai vendo, poxa, então só tem mais tantos pontos para gastar, né? E é legal que você, por exemplo, aqui do lado tem a biblioteca, né, que você pode ter com todos os suplementos para a quarta edição e tudo que traz em termos de novidades, de raças, de variações, de novas perícias, novas vantagens. Então, por exemplo, se eu quero pegar fantasia aqui, tem as classes, ou então já posso pegar uma classe e jogar aqui e funciona arrastando. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, do módulo básico. Ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, lista de perícias, ele já abre aqui do ladinho e é só arrastar e jogar para a ficha. Automaticamente ele preenche para você. E aí você vai personalizando com os pontos que você quer incrementar um pouco a perícia, aumentar e tal, e vai fazendo aqui o controle dos pontos que você gastou, né? E ele te dá um resumo. Então, por exemplo, eu gastei 114 pontos com atributos, 24 com vantagens, ganhei de volta 44 com desvantagens, 2 com peculiaridades e gastei 58 pontos com perícias, certinho? E aí uma coisa que é fantástica também, ele tem uma integração com uma ferramenta chamada GURPS Calculator. Então você pode exportar sua ficha para lá, é o que eu vou mostrar agora. Então deixa eu voltar aqui para o navegador. E tá aqui, ó, GURPS Calculator. Essa ferramenta você pode gerenciar uma campanha, né? Você tem, por exemplo, aqui está a Frigg, né? Já exportei ela para cá. Você tem algumas ferramentas aqui aqui. Você tem ferramentas para rolar dados, você tem um repositório de monstros, estão prontos também ajuda na parte de NPC que eu vou falar. Várias coisinhas de regras do GURPS que você não precisa se preocupar, que ele já calcula tudo. Então, por exemplo, dano por queda, né, e colisão, demolições, trilha, distância de pulo, distância de arremesso. Então, se você quer usar as regras mais complexas do GURPS, mas tem preguiça de calcular, consultar tabela ou
mesmo, não é nem preguiça, é aquela coisa de pensar na imersão, de perder a imersão enquanto consulta e demora um pouco às vezes para achar, né? Você também vai ter essas possibilidades aqui. Você pode gerar tesouros, só também tem geradores de tesouro. Então quando você encontra, vai numa masmorra, por exemplo, derrota o chefão, aí você quer saber o que você ganhou, né? Pode gerar aleatoriamente. Beleza? Então você também pode sortear aqui, trait, tudo, todas as características do personagem eles chamam de trait, né? São traços aí. E aí entra vantagem, desvantagem, perícia, etc. Então você pode sortear para um NPC, né? Tem até música aqui. Dentro das personagens, quando você clica, tem aqui um resumão da ficha e você vai andando por aqui. Ó. Então, por exemplo, já tem aqui os detalhes. E aqui, sempre que você tem esse símbolo, você clica nele e já faz uma rolagem. Por exemplo, se eu quero fazer um teste de força básico, sem ser relacionado a uma perícia, eu clico aqui, ó. 14 eu tirei no dado, minha valor é 12, eu teria que tirar 12 ou menos, quer dizer que eu falhei com uma margem de menos 2. Então ainda te dá a margem, porque a margem no GURPS é importante, né? Tanto a margem de sucesso quanto de fracasso. Quanto maior a margem, pior você foi na ação, né? Os resultados serão piores, ou melhor você foi. Beleza? Então também te dá a margem aqui de cálculo. Você controla também HP, né? A fadiga, tudo por aqui. Se eu for em Traits, tem também todas as perícias dela, por exemplo, né? Vantagens e desvantagens. E eu já posso rolar aqui. Eu vou tentar acalmar um animal, né? Por exemplo. Falhei, eu teria que tirar 10 ou menos. Né? Vou tentar escapar. Agora deu bom. Tirei 9, sendo que tinha que tirar 11. E ataques também. Então, por exemplo, são as armas que ela tem equipadas. Então, todas elas eu posso atacar. E aí eu posso simplesmente rolar por aqui. Ou posso clicar na engrenagemzinha que já me dá algumas opções. Por exemplo, se eu tenho algum modificador, dependendo da dificuldade. Se eu estou, por exemplo, agachado, se eu estou ajoelhado, dependendo também, porque tem modificadores por isso. O local que eu quero acertar, e ele já aplica os modificadores sem precisar constar a tabela também. Então, por exemplo, eu quero acertar especificamente no pescoço. Então eu já vou colocar aqui, ele vai me falar se eu vou acertar ou não. E ele já me dá aqui também o quanto de dano que eu fiz, caso o jogador, o oponente falhe na defesa dele. Falar em defesa também está aqui. Então você também pode rolar. Se eu decidir esquivar, está aqui. Se eu decidir bloquear com escudo, se eu decidir aparar o golpe, está tudo aqui. Além do meu RD. Resistência a dano, então já olha aqui também. Poxa, vamos pegar aqui, por exemplo, vou tentar desviar. Fui bem, mas supondo que eu não tivesse conseguido e o meu oponente mirou no meu torso. Eu tenho RD, que é resistência a dano de 3. Então, do dano que ele infligiu, eu vou reduzir 3. Então, já tem tudo aqui. Então, é excelente essa integração GCS com GURPS Calculator. Fica a dica, vai agilizar demais, vocês vão precisar constar tabela nenhuma durante a jogatina e ainda você vai acompanhar aqui pelo tracker, você pode ir fazendo o registro do que acontece na campanha. Então, ferramenta sensacional para quem vai jogar solo com GURPS, certo? Falando agora dos NPCs, que talvez seja, além da criação do personagem, para o solo, talvez o NPC é o que mais pegue, Então, poxa, como é que eu vou criar a cada NPC que eu encontrar uma ficha dessa complexidade? Aí é que tá. Vamos ver as possibilidades que a gente tem para isso então. A primeira coisa, tem o Adriano dos Santos lá no grupo RPG Solo Brasil. Fez um post sobre como ele joga solo RPG e eu achei interessante o modo como ele usa GURPS, algumas coisas que ele faz. Então, por exemplo, uma coisa que ele diz ele pega, quando ele encontra NPC, às vezes ele rola 3 dados para cada atributo, usa aqueles valores, e quando ele precisa saber se o cara tem uma perícia ou não, por exemplo, pergunta para o oráculo se o cara sabe, e aí se o cara souber, você joga um dado e diminui 3, por exemplo, para saber o valor aliás, um dado acho que soma 3, joga um dado e soma 3 para saber qual que é a perícia. Ou rola também para saber uma perícia geral e usa uma perícia geral para tudo daquele NPC. Essa é uma forma de facilitar, que o Adriano dos Santos deu a dica lá, e é interessante se você quiser agilizar.
Outra coisa que é possível são os templates, ou, né, na edição brasileira, os modelos de personagens. Então deixa eu pegar aqui, tirar do navegador, voltar para o PDF, deixa eu me localizar aqui. Então, lá no capítulo 7 do módulo básico, né, do livro de personagens, tem aqui os templates, os modelos, ele usa como usar. Então, basicamente é o seguinte, o que ele te fala? Serve também para a criação de personagem, né? Nos diversos suplementos e no módulo básico tem uma série de templates. Inclusive tem livros, né, suplementos só de templates, tanto de personagens quanto raciais. Então ele fala o seguinte, ó, se você quiser facilitar a criação de personagens, você pega um template pronto e já usa ele se você quiser, né? Ou você pega um template e faz só as modificações necessárias. Então é meio que o template é um conjunto de traços de personagens e de atributos aptos a desempenhar um papel de forma convincente, como o livro diz aqui. Então você tem meio que um pacotão que você já compra de traços ali e você vai modificando para deixar mais a cara do conceito que você pensou para o personagem, né? Então aqui, por exemplo, ó, investigador, tem um exemplo de template aqui, tem aqui o mago, soldado da fortuna, são exemplos que tem, né, exemplos mais básicos que tem no módulo básico. Mas dentro dos suplementos você vai achar coisas úteis para o cenário que você quer jogar. Eu, por exemplo, vou jogar Vikings, né? No GURPS Vikings tem uma série de templates que serão muito úteis para mim. Então, às vezes, se eu tiver com pressa, não quiser um NPC tão aprofundado, vai ter hora que eu vou usar isso aqui. Então, por exemplo, um guerreiro, né, aqui os pontos da terceira edição para a quarta edição, o GURPS Vikings é da terceira, tiveram modificação. Mas o conjunto de atributos e os valores que estão aqui são plenamente aplicáveis para a quarta edição também, tá? Porque a lógica do sistema é a mesma. Então não precisa só transpor, não precisa preocupar com pontos, né? Então só olhar os valores. Eu sei que aqui, por exemplo, o guerreiro aqui nesse template tem força 13, né? E tem essas vantagens, tem essas desvantagens, tem essas perícias. Então posso simplesmente pegar um template e pronto, tá, meu NPC está ali, né? Só usar aqueles valores. Então é tranquilo também. Bem como usar uma daquelas fichas que geram aleatoriamente para mim de forma automatizada, o GCS também faz isso, né? Pegar um template lá gerado ou gerar um personagem aleatório e manda ver, certo? Então os templates são a mão na roda nessa hora. Outra coisa, né? Essa é a parte de geração e de criação. Além disso, na hora de interagir com os NPCs, né, o GURPS tem a parte social bem interessante. Então você tem características como status, riqueza, hierarquia, você tem reputação, né? Tudo isso já te dá, né, por exemplo, se o seu personagem tem alta reputação, né, ou baixa reputação, se ele tem uma posição nobre ou não, tudo isso vai influenciar no modo como os NPCs vão interagir com ele. E aí na hora da interação tem uma tabela que é sensacional, que é a tabela de reações. Tá aqui, deixa eu mostrar mais pertinho. Ela que vai falar, né, de acordo com os modificadores de reação que você tem, por causa de reputação, status, essas coisas que eu falei, né, você rola 3 dados e compara com essa tabela, e ele já te dá, nas diferentes situações sociais, de combate, etc., como o NPC reage a você, né, com uma descrição bem detalhada. Então isso aqui já serve bastante para você na hora de reagir, de conversar, de, né, traçar diálogos, como você convive com as pessoas no GURPS. Certinho? Outra coisa que pega muitas vezes, combate. O combate do GURPS é o seguinte, você joga ataque, se você acertar o inimigo joga defesa, né, aí se ele não passar na defesa, você calcula o dano, subtrai do RD e tá feita ali a jogada de ataque. E aí vai para outro turno. Claro, estou simplificando muito, porque existem as manobras ainda que você pode fazer durante combate, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui. Então uma coisa bem interessante que você pode fazer, até uma dica do Adriano lá também do Santos, né? Você pode entender que os tipo For Against Darkness, os monstros não rolam dados. Então os inimigos sempre vão te acertar. Vai depender se você vai se defender ou não. Então você pula uma rolagem de dados por parte dos inimigos.
Pode ser uma dica também. Outras são essas regras essas aqui, ó, regras cinematográficas de combate. Tem duas aqui que são interessantes para quando você quer agilizar as coisas ou quando é uma batalha menos importante, que é a bucha de canhão. Então aqui você tem personagens, NPCs que automaticamente fracassam em jogadas de defesa e nunca fazem um ataque total, que é uma das manobras que pode causar mais dano aí, né? E eles caem inconscientes, né, se qualquer dano penetrar a RD deles. Então, ou seja, tipo filme mesmo, né? Você foi lá, o cara tá lá, deu uma espadada, o inimigo tá morto, né? Alguma coisa assim. Então, para agilizar combate, são regras interessantes. Certo? Que mais? E tem a etiqueta de combate, que é uma outra regra cinematográfica também, que é aquele negócio, sempre que você for fazer um combate corpo a corpo e tiver vários inimigos, meio que vai ser tipo um duelo, né? A galera vai fazer uma rodinha, você vai enfrentar 1 a 1. É tipo filme também, né? Então, para diminuir as chances de você morrer para um monte de gente uma vez, né? Então também tem essa possibilidade. E uma última coisa que eu quero falar aqui é da questão dos oráculos, tá? Você pode usar qualquer oráculo, 2D10 solo, meme, mythic, o que ficar melhor para você. Eu vou usar os oráculos do Ironsworn, mas existe um que eu queria mostrar para vocês, que é o SURPS, é o Solo Universal Roleplay. Ele foi feito pensando no GURPS, ele usa 3D6, ele tem oráculos próprios que combinam muito com as regras do GURPS, só que o autor não fala o GURPS por questões de direitos autorais. Até achei um post que ele fez contando isso, né? Tá lá no Drive-Thru RPG, salvo engano, custa $9, se não estou lembrado exatamente, mas é bem interessante o material e vai casar totalmente com GURPS, certo? Então é uma dica, uma possibilidade também que você tem para solar com o GURPS. Faltou uma coisa que eu esqueci na parte da automatização de fichas. Tem um aplicativo para celular que eu não gostei tanto, mas foi o melhorzinho que eu achei, que também chama GURPS Character Sheet, certo? Ele não é tão intuitivo, a interface dele é meio problemática. Deixa eu mostrar aqui a carinha dele para vocês, mas funciona, certo? Tá aí, essa é a cara dele, né? Você pode criar aqui, deixa eu pegar esse aqui que eu já tinha começado a fazer. Então você tem tudo aqui, status, né? Você vai colocando os pontos. O que eu não gostei dele é a lógica é o contrário. Você tem que colocar quantos pontos você está gastando para ele calcular o valor que vai atribuir, por exemplo, para destreza, né? Para inteligência. E aí isso meio que você vai ter que saber quanto custa aumentar de 10 para 11, de 11 para 12 cada um. É a mesma coisa para perícias, para os demais traços. Então não gostei tanto, mas ele já te facilita a vida de alguma forma, principalmente se você só tiver o celular para jogar. Certo? Então é isso. Queria falar de algumas possibilidades do GURPS aí. Em breve começarei minha campanha utilizando esse sistema maravilhoso. Espero que tenham gostado e que seja útil para alguém. Grande abraço, deixe os comentários. Tchau, tchau.